Bom dia, amigos da TV Alego. Sou o Luiz Bercó, estamos aqui para mais uma vez apresentar, levar a todos vocês o que tem de melhor do esporte goiano. Estamos aqui com o nosso Esportes em Ação, recebendo hoje aqui a presença do nosso amigo, o gestor esportivo, o gestor universitário, uma pessoa que marca presença também na política e, por que não dizer, no basquetebol goiano, né? Marcou e marca sempre a presença dele, um ex-secretário de esporte que se dedicou muito ao esporte. Meu amigo, eu vou chamar de amigo, vou tomar a liberdade de chamar de amigo. Eu não sei se ele considera assim, mas eu tenho como grande amigo de muitos, de 30 anos quase, Álvaro Alexandre, Álvaro Universo, Álvaro do basquete, Álvaro que sempre deu toda a cobertura para o esporte goiano. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Bercó. Bom dia a todos os amigos que nos assistem. Bercó, não, é amigo sim, porque Amigo foi um dos mesmo? primeiros, Então tá bom, muito obrigado. uma das primeiras pessoas, né? Eu cheguei aqui em 97, Exatamente. em Goiás. Em 2000 teve aqui a formação do grande time de basquete do Universo Ajax. Você fez parte dessa história e ali começou uma grande amizade, que a gente acompanhou muitos e muitos jogos de basquete juntos, né, nas arquibancadas do Rio Vermelho. E realmente foi uma fase bastante bacana do basquetebol aqui na nossa cidade. Foi legal mesmo. Álvaro, você falou um negócio interessante, né? Em 97, quando vocês vieram para cá, o Universo veio e tudo, né? A implantação daquele projeto maravilhoso que é sucesso até hoje, né? Nós pensamos aqui na federação, estou falando em termos de federação, nós pensávamos na época e sempre pensamos em retornar com o basquete, como foi a expressão máxima do Brasil, o Estado de Goiás, né, no masculino. Em 98 nós conseguimos montar o feminino. Com Vila Nova, eu na federação, naquela loucura danada, nós conseguimos montar e o ginásio Rio Vermelho... Lotado. Lotava normalmente 3 vezes, né, uma por dentro e 2 por fora. Num treino do Vila, do basquete feminino, deu mais gente do que no Estádio Olímpico, que é vizinho do Rio Vermelho, do jogo profissional que estava acontecendo. Interessante isso aí, né? E a mesma coisa aconteceu com o Universo. Foi. A mesma coisa com o time de basquete masculino, no ano 2001, com o Universo, só que no ginásio de Campinas, né, que vivia lotado, sempre lotado. Foi o retorno, né, Bercó? Como você falou, aqui teve uma tradição do basquete muito grande com o Vila Nova, com o Jaó, com o Jockey, né? A gente sabe, o Vila Nova foi de expressão mundial, né? Sim, não foi terceiro do mundo, né? Campeão do mundo. Campeão sul-americano, terceiro do mundo, campeão brasileiro. Então pronto, então a gente sabia da responsabilidade de ter um time de basquete aqui que representasse não só a cidade de Goiânia, mas o estado de Goiás. E assim foi pensado, e nós fomos galgando devagarinho, né? Teve o retorno, a gente até comentando em off ali, né, que o retorno era meio complicado, a CBB tinha você tinha que ser campeão goiano, depois ser campeão do Centro-Oeste, para depois disputar uma Supercopa, para depois conseguir a vaga para o Nacional de Basquete, que na época não era a NBB, era a CBB que administrava o basquetebol, né, o Campeonato Brasileiro. E aí nós conseguimos essa vaga em 2000, em 2001 nós ingressamos com o time no Campeonato Brasileiro de Basquete. E realmente, foram jogos, no início o ginásio Rio Vermelho ainda não estava disponível, só o de Campinas. Reforma, né, nós conseguimos lá com o Murilo, o Murilo que administra hoje, mas antigamente era o Ideraldo, que era o presidente da Federação de Futsal, que cediu o ginásio para a gente fazer os jogos lá. E realmente conseguimos uma classificação. E lotado, né? Lotado, sempre cheio. Tivemos grandes jogos lá nesse início dessa trajetória. E depois foi para o Rio Vermelho, que aí ficou mais cheio ainda, né? Você falou de jogos que tinham mais gente, às vezes, do lado de fora. Um deles foi a final do Sul-Americano contra o time da Unitric, que o ginásio estava com 4.000, capacidade máxima, 4.200 pessoas. Não tinha mais como entrar. Nós colocamos um telão do lado de fora e tinha quase a mesma quantidade de pessoas do lado de fora assistindo o jogo que estava acontecendo dentro do ginásio vermelho. Então, realmente foi uma fase muito bacana do basquetebol e que a gente, onde passa, né, o pessoal pergunta, e aí, vai ter time de basquete? Quando é que volta? Quando é que volta? Que muita gente frequentava. Eu falo que sempre foi um esporte, o Bercó, que unia muitas famílias, né? Você frequentava lá, você via que muitos pais com os filhos, com esposa. Então, nós nunca tivemos confusão durante os jogos do Universo Ajax. Nós nunca tivemos uma confusão sequer durante os jogos do Universo Ajax. Então, é um esporte muito família, muitas famílias. Olha, é um esporte que você está falando aqui. Você falou na questão família. Você vê o basquete, o vôlei, o tênis, alguns desses esportes aí, né, que são mais, vamos considerar mais elitizados pelo público, né, que frequenta. E interessante é que nessa época, não sei se você vai lembrar disso, a CBB, Confederação Brasileira de Basquete,
que era contra a Federação Goiana. Aliás, a Federação Goiana era contra os desmandos da CBB, e eu sempre fui a favor, eu era presidente, sempre fui contra. Tanto é que esses projetos aí foram ampliados pela CBB, o Universo deveria classificar diretamente pelo Campeonato Goiano. Mas não, teve que disputar isso, disputar aquilo, porque tinha aquela revanche com a Federação Goiana. Mas isso é bobagem, isso é coisa... No passado nós ganhamos, né? O importante é que nós ganhamos, fomos disputando. Mas essa questão de família foi quando a CBB começou com aquelas punições a quem jogasse um papelzinho que fosse dentro da quadra, você lembra disso? E nunca teve um papel. Nunca teve nenhum tipo, nós não tivemos nenhum tipo de punição com relação a isso. Nenhuma punição. E mesmo assim, nos jogos mais quentes, como aquele jogo contra o Flamengo, que o Flamengo fez a sexta depois do tempo, que a gente ficou em quarto lugar no Brasileiro, né? Perdemos inclusive para o Flamengo a última partida no Rio de Janeiro, mas a partida aqui, que o Mark Brown fez aquela sexta depois do... Você vê que não teve confusão, a torcida ficou, né, gritando, sabia que tinha estourado o tempo e tudo mais, mas a gente sempre, mas nunca teve nenhum problema de jogar objeto na quadra, em torcedor, nunca teve. Um negócio interessante, falando sobre para não perder muito tempo com isso aqui, mas não posso deixar de salientar isso aí, lá em Campinas, eu estava comentando os jogos pela Rádio K na época, né? Isso. E de lá de cima da cabine, eu observei uma pessoa que estava chupando picolé, e tinha a arquibancada, tinha uma gradezinha, alguma coisa ali, um guarda-corpo, né? É um guarda-corpo, né? Um guarda-corpo. E caiu, o pauzinho do picolé caiu dentro da quadra. Porque a pessoa estava tão cheia que ele estava chupando picolé em pé. E caiu o pauzinho dentro da quadra e ficou apavorado. O cara ficou apavorado, a pessoa ficou apavorada. E não era uma pessoa ligada ao basquete, era um torcedor, fanático pelo basquete. Não era um praticante. Aí nós tivemos que solicitar, a rádio solicitou, o Amaury Garcia. Amaury Garcia, com a Alipe Nogueira. E o Amaury foi lá e pediu para o ar parar o jogo. O jogo estava parado, tinha sido pedido de tempo, parou um pouquinho mais o jogo. O Amaury foi lá, pegou o palitinho e colocou dentro do bolso, para não ser penalizado, sem querer, né? Porque lógico, não foi porque... nós nunca tivemos nenhum tipo de problema com relação à quadra, com torcida. Então, por isso que eu falo que é um esporte, Bercó, que o pessoal acostumou a torcer. Hoje também no futebol tem. Também hoje em dia você vê se alguém joga algum produto dentro de quadro, na mesma hora os torcedores sabem que o time vai ser punido, né? É verdade. Eles já identificam a pessoa, já entrega para a polícia. Então, hoje em dia, até no futebol mesmo... Evoluiu muito. Já evoluiu muito, né? né? Mas isso aí nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás que a gente tinha esse comportamento da torcida nos jogos de basquete. Exatamente. Ô Álvaro, voltando aqui ao Universo, como que começou aquele projeto via Universo? Qual a intenção do Universo? Porque a gente sabe que o Wellington é um praticante de basquete. Foi jogador, né? Foi jogador. O Marvin também, que veio para cá, também era um grande jogador. Né? Começou justamente assim, porque eles gostavam muito de basquete. O Wellington sempre gostou de basquete. Sempre gostou. Né? Eu joguei contra o Wellington lá. Ele era do Botafogo, eu era daqui do Jaó. Aqui. Ele até conta uma história que ele fala que uma vez ele foi jogar contra os filhos, né? E aí mandaram marcar o 14. O 14 você sabe quem era, né? Oscar Schmidt, no auge da forma. Como é que marca? Aí eu falei, você marcou? Ele falou, nem vi o Oscar. O Oscar passava por cima de mim que eu nem via por onde o Oscar fazia. Ponte aérea que eu nem via por onde ele via. Então, quer dizer, essa história... Então, por ter esse gosto, né, muito com o basquete, e aqui a gente sabia que tinha essa tradição do basquete, né? Muita tradição. Eu falei, nós comentamos na época o secretário de esporte, se não me engano, era o César Seba, né? O César era o secretário estadual, né? E você o presidente da federação. E o Goiás também entrou nessa parceria no início, né? Foi Goiás Universo. O Universo Ajax. Foi Goiás Universo Ajax. E depois o Goiás saiu e ficou com o Paulo Rogério Pinheiro lá. Nós começamos essa parceria e depois ficou só o Universo Ajax. Exatamente. E por causa de gostar mesmo. O Wellington chegou uma época que ele teve 5 times no Brasil. Ele tinha aqui, tinha o Nitri, tinha Brasília, tinha o Pernambuco e tinha Minas. Vitória da Bahia também, ajudava, né? Já teve no Vitória na Bahia. Então ele realmente gosta muito de basquete, né? Ele acompanha basquete até hoje, mas hoje está só participando, não está efetivamente com time em nenhum local do Brasil. Ele não tem um time dele local, ele tem sim apoios, mas ele dá o apoio, mas não participa diretamente. Não administra o time igual ele antigamente participava, que ele ficava direto, né? Desesperado na arquibancada torcendo. E torcendo, eu lembro muito do Wellington, um dia que estava torcendo, eu falei alguma coisa lá na rádio. Isso aqui são coisas marcantes, que marcam a gente, né? Pela paixão do torcedor, do dono do time. Ele esqueceu que ele era dono do time. E eu esqueci que eu era um comentarista. Todo mundo ali torcia para o Universo. Claro. Pelo basquete goiano. O Universo Ajax.
E eu falei alguma coisa. Foi na cesta do Rogério, quando Aham. faltava um segundo, que o Rogério pegou do Foi, canto, do recebeu a canto. lateral e girou e Contra o meteu a bola. Flamengo. Contra o Flamengo. Aí eu comecei a gritar, e o Alipe Nogueira também, como narrador, e o Amaury Garcia lá embaixo, então ficaram 3 microfones abertos, todo mundo gritando ao mesmo tempo, e a torcida também gritando. E vocês comemorando lá dentro da quadra. Foi. O Hélio também feito louco ali na arquibancada, na tribuna e tudo. Aí quando eu olho para baixo, que eu olhei para baixo, só foi no Rio Vermelho, né? Aham. O outro, as cabines ficavam um pouquinho acima, eu olhei para baixo, tá o Hélio estava chorando de emoção. Porque Aí você vê o cara, o que é que representa, né? O torcedor, que ele não era mais o gestor, ele era o torcedor. Pô. E um fato marcante, Bercó, duas coisas, né? Uma, nós tivemos times aqui muito bons, né? Como, por exemplo, o time, aquela composição do time ali que era Rato, Vanderlei, Rogério, Janjão e Varejão, os 5 eram remanescentes da seleção brasileira. Os cinco não eram remanescentes, não, os 5 eram foram jogadores, eles né? foram titulares, a seleção base era essa, né? Porque ele já estava tendo uma renovação, até com o Anderson Varejão, Isso. com o Nezinho, com aquela turma mais nova, com o Alex. Mas aí eles sempre iam Renato. convocados. O Rato ia convocado, o Vanderlei ia convocado para a seleção brasileira, né? O Rogério sempre convocado. Então teve uma época que nós tivemos esses 5 jogadores aqui, né? E o auge que eu acho do time do Universo Ajax aqui, Bercó, foi a final sul-americana, né? Que nós fomos numa partida dificílima, conseguimos ganhar do Crocodilos aqui da Venezuela, fomos lá, ganhamos 2 partidas, conseguimos classificar e aí a Unitri classificou. Aí nós perdemos o primeiro jogo aqui, fomos lá em Uberlândia e ganhamos, e depois eles ganharam 2 e foram campeões, nós fomos vice-campeão sul-americano. Mas era do mesmo grupo, né? Então, aquela foi uma final fase muito ali, emocionante para o Wellington. Aquela fase ali, a colaboração do Universo com o basquetebol goiano, é uma coisa que é inesquecível, né? Ninguém esquece, não é que não pode esquecer, não, é que não consegue esquecer. Verdade. Ninguém consegue esquecer. E todo mundo que a gente conversa até hoje, todo mundo, sem exceção, a gente conversa com as pessoas, lembram com muita saudade, não é com saudosismo, não é com melancolia, não, é com saudade mesmo do que foi, do que representou o basquete goiano naquele crescimento daquela época. E o basquete feminino do Vila, e veio na sequência o basquete do Universo. Foi. Pô, então, o que se imaginava, o Universo demorou quanto? 5, 6 anos aqui, depois voltou posteriormente, né? Hoje ficou 7 anos, depois voltou 7 mais anos, né? 2 anos, 9 anos total. 9 anos, né? É. Então é uma coisa que marcou demais o público goiano e sempre com o ginásio lotado. Sempre, muita gente ia assistir. A gente sempre tinha carga de ingresso sempre grande, porque a gente sabia que o pessoal gostava, né? E aí você vai criando aquela paixão na Bercó. Até que verdade. Muitos meninos que eram meninos naquela época, outro dia eu encontrei até que na Assembleia um amigo que falou: pai, meu filho até hoje tem bola de basquete. Pra você ter ideia, o Cuca, que era treinador da época do Goiás, Sim. ele tinha uma filha que gostava de basquete. Ele um dia levou uma bola lá, eu peguei o autógrafo de todos os jogadores. Hoje era menina na época, dia hoje 13, é mulher, 14 anos. Hoje já né? tá mulher casada, ele ia falar, ela tem aquela bola até hoje guardada com ela, que ela ganhou aí no ginásio do Rio Vermelho. É verdade. Eu falei com ele. Álvaro, me explica aqui uma coisa aqui, e para todos nós. Como trazer 5 jogadores de seleção brasileira como o Universo conseguiu trazer? Como trazer esses caras? Que credibilidade é essa? Que confiança é essa que despertou em todo mundo? Trazendo técnico o Miguel Anjo da Luz. Miguel Anjo, que era Miguel que veio depois. Também, depois veio o Bial. O Bial até eu falei com ele. Falei, Bial, esse time não vai ser campeão. Eu falei, por quê? Porque o time é maior que você. Eu falei, você acha que o time é maior que eu? Eu falei, o time é muito maior que você. Porque nós temos 5 jogadores de seleção brasileira. E um bom técnico, o Bial é um bom técnico. E muita gente reclamava do Bial, às vezes, nessa época, era justamente isso, que ele não revelava tanto, né? Que tinha jogadores que já estavam com a idade mais avançada, né? Como o próprio Vanderlei. Vanderlei, às vezes, eu lembro de um jogo que o Vanderlei nós fizemos lá em Araraquara, que foi o que classificou a gente para fazer a semifinal contra o Flamengo. O Vanderlei praticamente jogou 40 minutos. E aí ele tinha aquele problema de coluna dele, Não que aguenta, já era. né? Ele saía praticamente da quadra direto para o hospital, porque de tanto que ele ficava em quadra. Então tinha isso sim, tinha muito torcedor e muito comentarista que às vezes falava, o Bial não mexe muito no time, isso cansa o jogador. Você sabe que basquete é um esporte que é o tempo todo movimento. O tempo todo tem que movimentar e tem que substituir, né? Joga um tempo, descansa. Não tenha dúvida disso. Na NBA, né? Na NBA você vê gente que assiste o jogo da NBA, você sabe que tem 6º homem, 7º homem, que é aquele que cansou um pouquinho ali, já entra o 6º, já entra o 7º, eles já botam os jogadores para... NBA são 48 minutos, né? 4 tempos de 12. É. Quem joga 30, 32 está jogando muito. Muito, 38 né? estoura.
Ninguém joga 48 Não anos. joga, muito difícil. Ninguém joga. Ninguém. É? É um preparo físico absurdo e que castiga demais, né? Porque o tempo todo você pulando, saltando, o tempo todo. O basquete, você foi jogador de basquete, você sabe as lesões que acontecem no basquete, principalmente coluna, joelho, tornozelo, é muito grande. Muito grande. E o basquete tem um particular do basquete que às vezes é mais importante sem bola do que com bola, né? Justamente. Marcação, Marcação, né? no A rebote, defesa, no né? bloqueio, na defesa, no pessoal ataque também. Às vezes é mais importante. Você vê às vezes o pivô, ele termina com 4, 6, 8 pontos, mas pegou 10 rebotes ofensivos, não sei quantos rebotes defensivos. Bercoy, como é que está mudando, né? Antigamente a gente via o Sandro Varejão chegar na cabeça do garrafão ali, fazer um arremessinho de 2 pontos, achava bom, porque o pivôzão geralmente jogava lá embaixo, brigando e fazendo cesta, lá embaixo. Hoje em dia, um pivô de 2,25 m, como aquele francês, ele chuta lá da linha de 3 com a maior facilidade do mundo, como joga lá embaixo com a maior facilidade. Se botar de ala, bota, se bobear até de armador, ele joga. Então, como é que foi mudando, né, as características de alguns jogadores, principalmente dos pivôs, com relação ao basquete? Hoje você acha que essa mudança que teve aí, agora você puxou um gancho legal, que eu gosto dessa discussão, porque a gente vai conversando e vai aprendendo, né? Cada um tem uma opinião a respeito, às vezes parece. Mas a sua opinião a respeito dessas mudanças que teve no basquete, que nós tivemos muitas mudanças, né? Principalmente essa, do pivô jogar mais aberto. E você observa que quem faz a cesta de baixo são os mais baixos. Quer dizer, os mais baixos eram os pivôs antigamente com 2 metros, né? Hoje tem 2,13, 2,15, 2,25, igual você falou. 2,25, o francês lá. O francês, esqueci os nomes deles também. Mas, e mete bola de 3. Você vê o Antetokounmpo, quando ele abre, Jokic, quando abre, mete bola de 3. O Embiid, quando abre, mete bola de 3. Tudo cara de 2,13, 2,15. Você acha que essa mudança que nós tivemos aí no basquete, isso acrescentou muito? O fato de bola de 3 hoje ser uma coisa normal para todos os jogadores? E quem teve quem modificou, né, até o jeito de jogar do americano foi justamente a seleção do Ari Vidal, né? Que com o Marcel e o Oscar lá em Indianápolis em 87 ganharam o jogo. Tem até um documentário sobre essa história do basquete, Bercó, que dali para frente os americanos mudaram totalmente, né, com relação à cesta de 3. Hoje lá na NBA, você vê que tem jogadores que são especialistas. O Stephen Curry já bateu o recorde de cesta de 3 na NBA. Porque a especialidade dele, né, até porque a história dele diz que ele sempre foi muito frágil, não aguentava jogar lá de baixo contra o pivô, então ele... E baixinho, tem só 1,90, né? 1,90, então quer dizer, baixinho, né, para a NBA atual. O padrão de hoje é muito baixo. Mas eu acho que melhorou, porque antigamente você sabia a jogada do pivô, né? O pivô ficava ali embaixo, você tinha que servir ele ali embaixo para ele tentar fazer um giro, fazer uma cesta de 2 ali de baixo, então sempre muito forte. O Janjão, que jogou aqui, era sempre muito forte, né? Muito largo, sempre jogou debaixo do garrafão. Agora, com essa saída, você falou até algo interessante. Às vezes, o ala pivô que está fazendo muita cesta agora, porque justamente quando o pivô sai de trás, o pivôzão também ele grandão. Puxa a marcação, ele puxa a marcação, mais baixo entra. O mais baixo entra com uma marcação menor. Então, eu achei que deu mais agilidade no basquete e mais emoção também, né? Porque às vezes uma cesta de 3, você ganha o jogo na última bola, como você assiste aí direto na NBA. Na NBA, isso é normal, né? Voltando aqui para o basquetebol goiano, vamos voltar para cá? Vamos. Podemos ter uma esperança que um dia, ou de momento, ou não imediatamente, porque hoje tem essas classificações. Né? Tem que ganhar uma série de campeonatos para poder chegar ao topo, né? A Liga Nacional, masculina ou feminina. Você acha que nós poderemos voltar a ter, como nós tivemos aqui o Vila Nova, tivemos o Universo Ajax, tivemos o Vila Nova Feminino? O que você acha que a gente pode sonhar com isso aí no futuro? Pode sonhar? Bercó, pode sonhar, Bercó. Inclusive, esse ano a gente está começando um projeto. Eu fui chamado para participar do projeto, porque muita gente acha que eu joguei basquete, né, Bercó? Eu tenho 1,82 m, sou tão alto como o Bercó. Mas Bercó jogou, eu não. Mas eu fui dirigente do basquete, né? Então a gente... dirigente dedicado e bom de dirigente. Né? O Rato até que brincava, o Rato falava assim, aprende a arremessar aí para não ficar feio, né? Chega um diretor que não sabe nem arremessar, realmente, pelo menos o movimento do arremesso, o arremesso de 3 ou de 2 ali, a gente sabe fazer. Mas jogar mesmo é mais complicado. Mas aí, voltando à sua pergunta, eu acho que esse ano a gente está começando a conversar, principalmente na Liga Feminina, né? A Liga Feminina, porque o basquete também ficou muito caro, Bercó. Eu não sei se você sabe, hoje um time, por exemplo, como Minas, como o Flamengo,
ele gasta cerca de 20 milhões por ano de salário, viagem, tudo, 20 milhões de dólares. A estrutura todinha, cara, né? Porque hoje, você abriu ainda mais para os estrangeiros, né? Hoje, se eu não me engano, são 3 estrangeiros são 3. No time. Então, quer dizer, são 3 ou 4 estrangeiros. Jogando, né? Jogando. Então, quer dizer, você pode contratar acho que até 5 estrangeiros. Então, tem time como o Flamengo, por exemplo, que tem uruguaio, tem argentino, tem americano. Então, tem venezuelano. Venezuelano. Ficou mais caro. O basquete ficou mais caro, né? O basquete todos feminino os times não têm, tanto. Né? Quase todos os times têm, né? Os principais que estão na liga, que estão disputando o título, como o Minas, o São Paulo, o Flamengo, esses times que estão lá em cima, eles têm 3, 4 jogadores estrangeiros com certeza no seu elenco. Então ficou muito caro. Você vê, como eu falei, o Flamengo, se eu não me engano, gasta 20 milhões de reais por ano no basquetebol. Então realmente ficou um esporte muito caro. O feminino não, o feminino já é mais em conta. Né? O feminino também tem uma atratividade muito grande. O Neto, que era treinador do time do Flamengo, foi super campeão com o Flamengo. Hoje ele é o técnico da seleção brasileira feminina. Então, eles estão fazendo uma reestruturação do basquete. Esse ano aumentou a quantidade de time na LBF, que é a Liga Brasileira Feminina, né? E nós estamos pensando aqui, de repente, se a gente consegue colocar um time feminino para já fazer um torneio sub-23 esse ano, para de repente ano que vem disputar uma Liga Brasileira Feminina. É um projeto ainda, mas que está bem adiantado, sabe, Bercó? Está bem conversado com algumas instituições, entendeu? Com alguns empresários que querem apostar no basquete. Bom, então o retorno a princípio, né, o que está sendo trabalhado a princípio, né? Para o feminino. Mas poderá futuramente também voltar com o masculino. O masculino acho que vem, como você falou, em 98 teve feminino aqui que lotou o ginásio do Rio Vermelho. Eu lembro, eu cheguei em jogos no Rio Vermelho, lotou. Do Vila Nova, Hortência, que se eu não me engano jogava. Hortência era parceira nossa da federação. Então, quer dizer, logo em seguida do feminino veio o masculino, né? Então, quer dizer, isso aí pode ser uma sequência para a gente ter o retorno do basquete, que eu acho que é muito importante. O goianiense, ele gosta de basquete. Não só o goianiense. Como você falou, você era presidente da federação, você lembra que tinha time em Piracanjuba, em Caldas Novas, em Morrinhos. Todo lado aqui. Todo canto que você tinha. O entorno aqui de Goiânia, todos eles nós fomos atrás dos times, onde não tinha. Falou, a tal cidade CC é importante para nós, precisamos ter um time. Mas não tem atleta. Que tiver. Não interessa. E eu entrava na quadra, pois era custoso, né? Eu entrava na quadra e brigava brigava mesmo com o treinador do adversário, porque vinha um time de uma cidade do interior, sem citar nome que eu não lembro. Mas vinha com um time que a gente sabia que era mais fraco, e o técnico do time daqui de Goiânia, do Joca, do Jaó, do fulano, do ciclano, do Ajax, que era mais forte, sem citar nome também, fazia questão de ganhar de 120 a 10, 100 não sei quantos a 20, entendeu? Eu falei, não, o objetivo não é esse, não. O objetivo é pôr os outros para jogar. Mesma coisa com o menino. É lógico. Trazia os meninos, a meninada aqui, a gente pegava os meninos que estavam sobrando o Joca, estava sobrando o Jaó, estava sobrando o Ajax, sobrando para todo lado e punha para jogar por algumas equipes. Aí vinha o técnico de um time tal, que tinha uma estrutura, emitia 100 a 4, 100 a 6. Não é isso. O objetivo não era esse, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é incentivar o outro a crescer. Não você mostrar que você está ganhando de quem? Isso a gente fazia muito, Bercó, na época do Universo, a gente visitava essa cidade. Nós já tivemos jogo em Piracanjuba, já tivemos jogos em Anápolis. Em Anápolis, inclusive, nós jogamos uma temporada em Anápolis, que o ginásio Rio Vermelho aqui estava em reforma e não tinha o ginásio ainda. O ginásio Campinas também estava em reforma, foi para Anápolis. Estava em reforma também, e aí nós tivemos que jogar em Anápolis. Jogamos uma temporada em Anápolis, e aí nós jogamos lá no Carlos de Pina, né? Foi, o ginásio principal também, que o ginásio principal de Anápolis estava em reforma, mas tinha o Carlos de Pina, que tinha tábua corrida, né? O piso mais flexível, e dava para jogar lá. E nós disputamos um campeonato brasileiro lá em Anápolis. Aí a gente saía daqui para todo jogo que tinha que ir lá em Anápolis fazer o jogo e voltar. Em Anápolis eu trabalhei 3 anos em Anápolis com escolinha de iniciação esportiva. O que veio de atleta, o que se formou ali de atleta de voleibol e de basquete, foi uma coisa louca, porque sempre foi uma cidade ligada à prática esportiva e os esportes especializados, eles davam muito valor e dão até hoje. Não, eles dão. Anápolis, eu falo que Anápolis, há um tempo atrás, em outros governos, ele era a capital do esporte, era Anápolis. Toda vez que tinha uma competição, essas competições, o próprio basquete, há pouco tempo atrás, me procuraram para fazer um jogo da seleção brasileira. Você lembra, a última vez que a seleção esteve aqui.
Aqui em Goiânia estava sem condições, levamos para Anápolis. Na hora, o prefeito abraçou a causa e colocou o time. O Kim era o secretário lá, o Kim na hora que gostava demais de basquete. E teve uma final do Brasileiro, não sei se você lembra, que teve em Anápolis. Né, que o Brasília estava suspenso e o outro time era... Eu não lembro qual time, também estava suspenso, não podia jogar nas suas quadras. Tinha que ser como o mando era de Brasília, era o local mais próximo de Brasília, o local mais próximo era Anápolis. A final foi no Newton de Faria, foi a final lá do Brasileiro, teve lá em Anápolis. Em Anápolis. E o Anápolis, nós pegamos Anápolis aqui na década de 90 e transformamos Anápolis na capital goiana do basquete realmente, porque aqui em Goiânia não tinha nada. A gente não conseguia nada aqui em Goiânia, não conseguia nada. Aí nós levamos para Anápolis, tinha alojamento, nós tínhamos a refeição, tinha os jogos, tudo no mesmo lugar. O atleta saía daqui do alojamento, bom alojamento, fazia refeição do lado e o jogo embaixo. Quer dizer, andava 100, 200 metros, estava fazendo tudo. Estava fazendo tudo, né? É isso aí. Eu só lembrar de Anápolis, eu tenho uma recordação, Bercó. Não sei se você participou desse jogo lá. Eu lembro que eu saí aqui atrasado, que na época eu era diretor da universidade, eu saí atrasado para chegar no jogo. Era Vasco e Universo Ajax. O Vasco ainda com o Sandro Varejão, Charlie Bird, aquela turma que tinha Manteiguinha, né? O Manteiguinha jogava lá, tinha turma boa. Diego estava lá, tinha turma boa. Eu saí daqui atrasado, cheguei lá, quando eu paro o carro, que eu entro no ginásio, acabou o primeiro tempo, a gente perdendo de 20 pontos. Aí eu falei, rapaz, o que eu vim igual um louco para ver esse jogo? O que eu vim fazer Peguei aqui? O carro e fui embora. Eu falei, não vou ver não, já está perdendo de 20 pontos, eu vou embora. Eu estava chateado, né? Eu fui embora. Cheguei aqui em Goiânia, o Rodrigo me liga, falou, cadê você? Você não veio ver o jogo? Eu falei, rapaz, eu te vi, mas está perdendo, ganhamos o jogo de 2 pontos. 2 pontos. Ou seja, o basquete tinha isso, né? Às vezes você estava perdendo de uma vantagem, tinha uma longa jornada para reverter um jogo, e às vezes você, como você falou, cesta de 3 ali, você matava umas 4, 5, 6 de 3, acabou, já igualava o jogo. Iguala tudo, né? O Rodrigo nós falamos aqui, é o Rodrigo Carlos. Para nós é o Rodrigo Meleca, né? Rodrigo Carlos Meleca, né? Fiquei muito feliz de saber que ele é técnico agora efetivo do União Corinthians. Lá de Santa Cruz do Sul, né? Muito bom. E sabe quem é o auxiliar dele? Né? E sabe quem é o auxiliar dele? Não sei. Rogério Klaft. É o Rogério que é o auxiliar dele? Rogério, que era nosso jogador aqui, Rogério é o auxiliar dele. Rogério, para quem não lembra do Rogério, não está ligando os nomes, é o Rogério que jogou no Universo, da Seleção Brasileira, e que meteu a bola de 3, faltando 2 segundos, né? 2 segundos contra o Flamengo. Só teve de bater o lateral e ele subiu. Teve de bater o lateral, girar e chutar, a bola caiu, nós ganhamos o jogo e fomos para a semifinal do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Alvo, nosso tempo acabou, bicho. Eu estou olhando aqui as horas. O papo é bom, né, Bercó? Ainda mais sobre um esporte que você gosta, eu gosto também, a gente vai ficar aqui o dia todo falando. Mas eu só te fazer mais uma colocaçãozinha aqui, vou estourar um pouquinho, sobre esse time feminino. Nós temos o que hoje aqui em Goiás que nos leva, assim, que poderia nos levar, além nós sabemos que o custo, inicialmente, ele é mais baixo. É mais baixo, principalmente. Esse Sub-23, com certeza tem algumas meninas aqui que a gente vai poder encaixar, mas com certeza vai ter que trazer também meninas de fora, né? Trazer de fora. Porque obrigatoriamente tem que ser Sub-23. Você não pode ter um profissional, pode ser até profissional disputar já por uma equipe se vier abaixo dos 23 anos, mas tem que ser Sub-23 esse torneio que tem no segundo semestre de 2024. Nós estamos viabilizando, se der certo, Goiás vai ter uma equipe representando no Brasil. Vai dar certo. E técnico, vocês pensam em ter um técnico daqui, trazer o técnico de fora? Não, a princípio é o técnico aqui. Daqui. É o técnico nosso aqui, né? E ele já está acostumado, já tem time feminino aqui, que ele é técnico desse time feminino. Com certeza a gente vai manter o técnico daqui. Mas já tem nome ou não? Não, é o Santiago, né? É o Santiago. Santiago que trabalha bem o feminino. O Santiago fez um trabalho muito bom, né? Quer dizer, fez um trabalho que se estendeu por quase 20 anos lá no Goiás. Né? Foi. Né? Revelou muito menino. Você trabalhou com muita gente. O problema, Bercó, é que às vezes você até revela o menino, mas você tem que ter o espelho, né? É o que eu falo sempre, que na época do Universo o basquete cresceu muito aqui, porque tinha um espelho. Então o menino treinava basquete, eu lembro que não tinha escolinha. O Brandão, que você conhece muito bem, o próprio Ajax, o Jaó, o Jó, que tinham as escolinhas de basquete, o pessoal ligava pra gente e perguntava, vê lá no Jaó, não tinha vaga. Vê lá no Brandão não tinha vaga. Vê lá, não tinha vaga. Por quê? Porque o menino treinava durante a semana, chegava numa sexta-feira, tinha jogo no ginásio Rio Vermelho. Ele pegava o pai dele e ia lá assistir. Então tem que ter esse espelho.
tem que ter, que às vezes você tem até bons talentos, mas se você não tiver o espelho, complica. Exatamente. Essa questão de utilização do atleta, quando o Ajax representou o Goiás durante tantos anos, você disse aí, 7, depois mais 2, 9, né? O que eu era presidente da federação antes de começar, que nós elaboramos o plano de como seria o Campeonato Brasileiro, que depois que entrou o NBB e tudo, entrou depois. Antes veio a liga do Oscar, que é a nossa liga, que ele queria ser presidente de todo jeito, não deu certo. Nós sabemos que não deu certo. Mas nós estipulamos isso aí, e a Federação Goiana foi percussora nisso, foi um dos motivos da minha briga com o Grego. Com o Grego. Foi um dos motivos. Geramix Bozix. Gerazinhos Bozix. O Grego. Sem entrar em detalhe. Mas uma das brigas foi essa aí, que deveria ser obrigatório de ter jogadores raízes mesmo, formados ali no estado, representando o estado. E que os atletas que viessem para cada estado, não só para Goiás, para cada lugar que fosse, que eles dessem aulas de iniciação esportiva, ou pelo menos que aparecessem como referência para quem quisesse começar. Que não vai ter tempo para isso, hoje treino de manhã e de tarde. Na minha época, não. Você treinava só à noite e os outros restos do dia você dava aula, estudava educação física e dava aula. Né? Hoje, não. E os atletas, como você está dizendo, quantas viagens vocês fizeram para o interior e quantas visitas aos bairros da periferia de Goiânia incentivando? Não, teve várias vezes que nós levávamos as equipes convidadas pelas escolas municipais ou estaduais aqui em Goiânia, levava a equipe para fazer um jogo, apresentação, e acabava que envolvia o professor de educação física que colocava os meninos para jogar basquete com os profissionais. Isso aí os meninos não esquecem nunca, Bercó. Fica pro resto da vida. Nunca esquece. Vamos embora agora? Vamos. Definitivamente, bicho. A gente vai conversando, estouramos o tempo aqui em alguns minutos. Mas quero agradecer o Álvaro Alexandre. O Álvaro, mais uma vez aqui, fazendo questão de ressaltar isso aí, é um símbolo do esporte em Goiás. Tá? Sempre lutou pelo esporte, sempre defendeu as modalidades esportivas e eu tenho um prazer muito grande em conhecer o Álvaro há quase 30 anos. Nós somos companheiros aí da implantação do projeto do Universo Ajax. Muito sucesso para o estado de Goiás, muito sucesso para o Universo e muito sucesso para o basquetebol goiano. Muito obrigado pela presença. Obrigado você, obrigado a todos os nossos telespectadores, Bercó. E fico muito feliz porque justamente está no sangue da gente, né? O esporte em geral, né? A gente fala de basquete porque a gente teve uma fase muito boa no basquete, mas a gente sempre apoiou todos os esportes. Inclusive, quando fui secretário, abri a porta da secretaria para todos os esportes que iam procurar a Secretaria de Esporte do município de Goiânia. Então, quer dizer, eu fico muito feliz por isso e vamos ver se dá certo esse time aí, que se der, com certeza o povo goianiense e o povo de Goiás vai ter um novo time de basquete aqui na nossa capital. E assim que tiver evoluído esse projeto, a gente volta a falar sobre ele. Certeza. Ok? Pode ter certeza. A vocês que nos acompanharam, mais uma aula que nós tivemos aqui de basquete, revivendo o basquetebol goiano e deixando aqui uma nota de pesar. Infelizmente, faleceu hoje a dona Ieda Serra Dourada, esposa do nosso amigo, que foi um dos percussores do basquetebol goiano, Ju Serra Dourada, que jogou basquete no Jockey Clube, foi professor da Zé Fego, a Ieda foi atleta de jockey com voleibol, e pais do Serrinha, né, os dois pais do Serrinha, pai da nossa querida amiga Cristiane, e que partiu hoje. Né? Ela nos deixou e dessa maneira vai esvaziando cada vez mais a tradição do esporte goiano. Mas é a vida, né? É a vida, é a vida. É isso aí. Um abraço a todos e agradecendo a companhia de quem esteve conosco. Lembrando que somos todos os esportes em ação, somos todos esportes e somos todos para desporto. Um abraço e até a próxima.